Tá no amigo ou tá na página? Coloquei no ao vivo e... Tá no amigo ou tá na página? Tá no amigo, né? Tá. Boa noite, pessoal. Mais uma live, conversando com o Paulo Abrão. Nessa noite fria, nós estamos aqui com a minha colega Andréia, né, e minha colega de trabalho. E nessa noite fria eu queria deixar um abraço para os nossos colegas de setor lá de planejamento, né, para a Fernanda, para a Jéssica, para o Adriano, para a Yasmin, que trabalham com a gente lá. Deixar uma boa noite especial para eles todos. E desejar a todos vocês aí uma noite agradável, né? Que fiquem em casa, tomando um chazinho, um café quente. E nós vamos aqui conversar um pouco sobre saúde, sobre inclusão, sobre planejamento, que é a tônica dessa live de hoje. E nesse momento, então, eu vou apresentar aqui a Andréia. A Andréia é minha colega. A Andréia é sanitarista, né, de formação. E eu vou deixar para ela se apresentar, explicar para a gente um pouco o que é o sanitarista, o que faz, né? E que ela se apresente aí. Então, boa noite a todos, né? Muito bem-vindo aí à nossa live, então, né? Então, eu sou sanitarista, formada pela URGS, né? Me formei em 2013. O sanitarista, ele é um profissional formado exatamente para trabalhar com o SUS. A gente trabalha com sistemas de saúde, a gente planeja, né, as questões de assistência da saúde em termos da população, coletivo da população. Né? A gente pode dar um exemplo assim, do planejamento, a gente planeja as coisas que precisam acontecer na saúde. O exemplo do planejamento, eu trabalho no setor de planejamento da Secretaria de Saúde, que inclusive esse setor de planejamento ele não existia, né, Paulo? Foi uma ideia do Paulo enquanto secretário, né? A gente juntar todos esses programas, sistemas e projetos no mesmo setor, né? Vocês querem falar um pouco sobre isso? Não, pode complementar. E então a gente trabalha nesse setor de planejamento, certo? Um exemplo de planejamento, a gente pensa alguns projetos, né? A gente pensou num setor, né, num centro de saúde para pessoas com deficiência, que a gente pudesse atender no mesmo lugar, fazer vários tipos de atividade, né? De repente tu fala um pouco mais assim desse teu projeto que a gente... Essa ideia do centro é no sentido da gente colocar num lugar só o atendimento de todas as necessidades das pessoas com deficiência, né? Vamos citar aí, por exemplo, os encaminhamentos para as pessoas que têm deficiência motora, que se encaminha a questão de próteses, órteses, cadeira de roda, seria nesse centro, né? Aparelhos auditivos para pessoas com deficiência auditiva. Então, esse centro seria um lugar para a gente ter toda a referência das pessoas com deficiência. A deficiência intelectual, deficiência motora. Então, seria um lugar para dar uma referência. Uma né? referência. Até para a pessoa poder se encaminhar depois. Exato, porque hoje há uma grande dificuldade, óbvio que a gente já divulgou muitas coisas, mas as pessoas, quando acontece de lidar com uma situação na família, seja de uma deficiência motora, intelectual, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Elas têm essa dificuldade de saber como eu consigo um direito, como eu consigo isso, como eu consigo... Então a ideia do centro é saber, que as pessoas da cidade saberiam, não, eu vou lá e lá eu vou saber o que eu tenho direito, o que eu posso consultar, o que eu posso pedir. Então essa ideia do centro. Óbvio que nós tivemos algumas questões, porque isso começou a ser elaborado, a ser pensado já há um bom tempo, porque planejamento, né, Andréia? Sim. Não é, planejei agora e executo o mês que vem, não. Envolve uma série de questões orçamentárias. A gente tem que pensar no melhor local, exatamente. Né? No caso da inclusão, tem que ser o melhor local de fácil acesso, aonde que ficaria mais central. Tu tem que pensar, a gente sempre tem, quando pensa em planejamento, tu pensa em verba também. O que eu vou gastar, que tipo de equipamento eu vou precisar, quais os profissionais que eu vou colocar no planejamento. Então tudo isso envolve tempo, envolve equipe, né? Nós temos uma equipe multiprofissionais, né, na nossa Secretaria de Saúde, pessoas realmente assim, muito especiais, assim, pessoas que se preocupam realmente com essa questão de saúde
Então são coisas que demoram, assim, o planejamento não é de uma hora para outra, né? Que a ideia, então, é que esse centro abarcasse todas as deficiências para que a gente pudesse ter essa referência na cidade. O que acontece? Esse planejamento começou e aconteceu nesse meio tempo. Houve a questão da pandemia e o projeto acabou sendo, né, travado por uma necessidade maior. Né? Então, por isso que ele ainda não conseguiu ser executado. Então, nós estamos nesse trabalho. Mas isso é bem o teu setor. Né? Sim, esse setor que a gente senta, planeja e executa. E a gente sabe que as necessidades que envolvem as pessoas com deficiências, elas são muitas. Né? Então, nós temos que pensar, tem que pensar na deficiência intelectual. O que a deficiência intelectual vai abranger? Nós vamos precisar do quê? Do neuro, né? Disso, uma série de profissionais que a gente pode trabalhar. A deficiência motora, o que vai precisar? Né? Então, uma ideia é de que boa parte da distribuição de fraldas fique lá, porque envolve muitas pessoas com deficiência que tiram fralda. Então, vários serviços que ficariam centralizados no mesmo lugar, né? Para atender as pessoas. Isso, durante o período que eu tive de secretário, aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que foi lá, que era cadeirante, que ficou cadeirante por causa de um acidente. E, de repente, ele se viu com essa situação e não sabia a família como lidar, para onde correr. Então, são situações assim que a gente teve essa ideia e começou a trabalhar esse planejamento. Né? A gente... Produção. Estão dando boa noite para a Dinda Andréia, o professor Aníbal e a Juliana Espíndola. Estão te dando boa noite, Dinda. Boa noite. O Aníbal é professor da Academia de Saúde. A Academia de Saúde também, ela foi planejada por muito tempo, só que é um exemplo assim, de como que as coisas vêm no planejamento. Quando a gente recebeu a Academia de Saúde, esse planejamento foi feito para as academias lá do lado do Ceará, onde tu tem um clima diferente do nosso, por exemplo. Quando veio para cá, que a gente construiu, era de tijolos vazados. Então a gente teve que fazer todo um novo planejamento para poder trabalhar na academia. Teve que fechar, aí depois teve que ver ar-condicionado porque aqui é quente, tu teve que ver todos os equipamentos, né? Achar alguém, né, que saiba trabalhar com essas questões do SUS, do que a gente tem ali de promoção de saúde, né? Então essas são as questões que envolvem, assim, quando tu vai abrir uma unidade, né? Quando tu vai trabalhar alguma coisa. Sim. Aí, deixar um abraço para o professor Aníbal. O professor Aníbal que tem um grupo muito bom lá, né, na Academia de Saúde. E começou a receber, no trabalho lá, crianças com deficiência intelectual para trabalhar a questão da saúde. Isso foi um passo muito importante que o professor Aníbal deu. Né, que, tem alunos, né? Tem alunos lá. E isso merece ser ressaltado, né? Que ele começou esse trabalho assim para tocar a Academia de Saúde. Mas essa questão... E lá ele inclui, né? Ele atende todas as idades. A gente vai, às vezes, em festinhas lá, que eles gostam muito de fazer festas, passeios, a gente já foi, né? E tem pessoas de todas as idades. Tem a criança, tem o adolescente, tem o idoso. Isso é uma inclusão de todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias, exatamente. Mas, André, assim, o que nós poderíamos assim, passar para a população, né, que a gente poderia exemplificar nesse período aí que a gente começou a planejar e conseguiu uma execução que ajudou, digamos assim, a melhorar, que a gente possa dizer assim, foi algo que a gente sabe que vai dar um resultado para a população. Porque eu acho assim muito, essa questão do planejamento, a gente, vamos planejar algo que chegue ao usuário, né? A gente não pode, vamos planejar ter um mega hospital né, que vai resolver algo pontual. Não, a gente tem que saber qual a necessidade para nós saber o que apresentar para esse resultado chegar na população. O que a gente poderia pensar nisso aí? Uma das nossas preocupações, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no planejamento, nós tínhamos um prédio que estava abandonado, né, que tinha se ganhado valores no município, em torno de 3 milhões na época, para se construir uma UPA, né? Por problemas de licitação da empresa, né, teve-se alguns problemas ali que se parou essa obra.
E quando a gente reiniciou o trabalho em 2017, precisou se buscar isso, porque se não terminasse a UPA a tempo, nós perderíamos esse valor, né, e teríamos que devolver esse dinheiro. Isso aí, eu não lembro de algumas, mas melhor de números, mas era algo em torno do que 4, 5 milhões? Não, 3 milhões. Só que como tu tem que entregar ele ajustado e corrigido, esses valores começaram a entrar em 2012, se não me engano, foi a primeira parcela, até chegar nos dias ali de 2017, nós vamos devolver 5 milhões do município. E isso não é parcelado. Tu devolve dos cofres públicos naquele momento que se resolve que não vai se terminar o prédio, né? Eu me lembro que quando eu cheguei como secretário lá em 2017, o primeiro dia que eu fui lá, o mato subia nas paredes. Sim, estava pintada as paredes, tinha morador lá dentro já, estava sem janela, o terreno era esburacado. E eu me lembro bem que foi uma coisa que eu te pedi e tu foi bastante ágil e te dedicou. Acho que tu é uma das pessoas muito responsáveis por a UPA ter existido, porque estava a unidade pela metade da construção. Sim. E nós entregamos ela pronta e equipada. Então eu acho que isso é o que faz o planejamento, é tu saber como chegar passo a passo. Óbvio que tivemos outras pessoas envolvidas. Sim, né? Muitos profissionais da saúde, né? Porque uma das coisas que a gente sempre trabalhou ali foi a questão de ressaltar que nós somos uma equipe, que tudo é feito em equipe. E esse resultado, hoje temos uma unidade prestando um serviço que chega na população, né? Então isso acho que é importante ressaltar esse trabalho. E a gente nota que a execução sendo acompanhada e reavaliada, ela sempre vai ter esse retorno, né? Sempre vai ter esse... Sim, e por exemplo, assim, o planejamento, tá? Daí se entregou o filho, né? A UPA nasceu, se entregou o filho. Mas, periodicamente, eu sempre preciso, no planejamento, quando eu falo estou falando do nosso setor lá, né? A gente tem que estar avaliando. Como é que está funcionando? Quantos atendimentos, né? Como que isso precisa ser mantido? A gente pegou um primeiro modelo, e a gente está mantendo, né? Isso tudo é avaliação que precisa sempre ser feito. Tá? Em nenhum momento tu planejou, entregou e acabou. Não, o planejamento ele continua sempre sendo esta roda, né? E o SUS está sempre nos cobrando a questão de metas, né? Tá atingindo, não está atingindo, está sendo feito, não está sendo feito, né? A questão da manutenção do prédio, né? Que já era uma planta também antiga. Né? Tem muitas modificações também a serem realizadas, se tu for olhar para o planejamento do dia de hoje, né? Então... Sim. E a produção que é... O nosso colega Regis está dando os parabéns para ti, André, pelo teu trabalho no planejamento e na Academia de Saúde. E a Mia Rodrigues está fazendo uma fala que seria de suma importância esse local para nossas crianças. Eu mesma tenho minha filha especial e tenho muitas dificuldades em ter um local onde tenha fono, psicólogo, neurologista, fisioterapeuta. Temos a PAI, porém eu nunca consegui entrar com a minha filha. E assim como eu, existem muitas mães com a mesma dificuldade. A questão, né, Lia, a gente sabe que a deficiência intelectual, ela é talvez das deficiências a que mais tem uma necessidade de uma equipe multiprofissional. A gente sabe que cada deficiência tem a sua peculiaridade, né? E um dos motivos do centro existir é também porque muitas mães, porque no final das contas a criança que é deficiente intelectual, ela acaba, né, ficando com a mãe. E uma das ideias do Centro da Pessoa com Deficiência é de abarcar essas crianças e também porque que as mães possam ter, né, uma possibilidade de ter um tempo para consultar, de ter um tempo para resolver um problema. Eu, conversando muito com uma amiga, a Fábio Teixeira, que ela tem um filho com paralisia cerebral, ela colocou essa situação, que ela tem muita dificuldade. E ela recentemente me disse, eu queria cursar enfermagem,
Mas para mim, fazer isso, tem que acontecer muita coisa, né, para ela poder fazer, cursar, continuar estudando. Então, essa é a grande dificuldade. E esse centro poderia dar um apoio inicial, a gente não sabe ainda bem como que a gente poderia construir um apoio maior, mas a ideia é que esse centro precisa existir para começar. Eu sempre disse que a UPA, ela, quando a gente abriu, a gente equipou o necessário que o Ministério pedia. Ela tem possibilidades de crescer? Tem. Agora, a partir de agora, como disse a André, a gente vai monitorar e vai vendo as necessidades, as adaptações, o que precisa colocar. E a ideia do centro é a mesma coisa. A gente precisa criar ele e vendo as necessidades da comunidade de Cachoeirinha, das pessoas que têm deficiência, saber a quantidade, saber essa população, para daí poder oferecer os serviços. Né? A produção quer fazer mais alguma? É que muitos elogios para a Andréia, né? A doutora Fernanda está te dando os parabéns, Andréia, pelo teu trabalho que tu realiza à frente do planejamento e faturamento da SMS. Competência de filho. Eu agradeço. Então, assim, essa é a tônica da ideia do centro. Né? A gente poder ter um lugar para que isso comece e aí a gente vai adequando conforme as necessidades. É muito mais assim, é um levantamento, né? Uma ideia do que a gente tem de necessidades para ir oferecer o serviço. Então, eu acho que se a gente puder abarcar todas as deficiências, nós vamos conseguir, óbvio, um grande resultado. Mas, por exemplo, saber qual a necessidade da comunidade que tem deficiência auditiva. A gente teve uma experiência passada que foi muito exitosa. Já conseguimos alguns avanços. Então, a partir daí, nós ir criando essas possibilidades para que isso seja melhorado. Essa é a tônica de a gente ter um lugar assim. E assim... Hoje está difícil, desculpe, mas a Lucimara Santos está dizendo que está aprendendo muito nas lives. A enfermeira Michele também está colocando que tu faz excelentes colocações, André, e que planejamento com gestão traz resultados positivos na saúde. E é verdade, eu queria agradecer assim, o pessoal que está falando ali, a doutora Fernanda, a Michele, são pessoas que trabalharam junto com a gente questões de planejamento muito importantes ali para a questão das unidades, né, das coisas que eram vistas, assim, a gente sempre discutiu muito assim, em equipe, né? Nunca se pensou assim, e atualmente, né, sempre que se precisa, a gente chama vários setores, vários serviços para a gente pensar como planejar, o que fazer, o que é o melhor realmente para a população, sempre é visto a população, né? Sim. Tu fez um curso de sanitarista, eu fiz um curso de saúde pública, então essa é a ideia, tu precisa conhecer a tua demanda, né? Não adianta a gente querer fazer coisas sem saber qual a necessidade, senão nós vamos estar fazendo algo que não tem necessidade. Né? Eu preciso conhecer o meu público, eu preciso conhecer a minha realidade do município. O que o município precisa, né? Às vezes é muito fácil tirar da minha cabeça lá uma história fantasiosa, né? Não, eu preciso conhecer a população, né? Daqui a pouco eu acho, não, é legal fazer um centro, sei lá eu pra quê lá. E daqui a pouco eu nem tenho aquele público, né? Então eu tenho que conhecer os índices, os indicadores do meu município para que eu possa planejar. Isso até eu posso exemplificar bem, porque em 2006, quando a gente iniciou o CEL, né, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, eu era coordenador da saúde bucal, a gente abriu para fazer tratamento de canal. A fila chegou a 2 anos. Por quê? Porque existia uma demanda reprimida enorme. Aos poucos isso foi sendo diminuído, até chegar numa situação que a gente pudesse abarcar, que a pessoa fosse minimamente respondida num tempo adequado. Mas exatamente, nós fizemos por quê? Porque existia uma demanda. E é um projeto que, em 2006, 14 anos. Né? 14 anos, monitorado, produção, relatório. Exato. Então essas coisas acontecem, vem o repasse do Ministério, a gente pode continuar fazendo um trabalho. Então é isso que a gente... E até lá o CEL, até a gente firmou, né, agora acho que foi início do ano passado, um convênio com um hospital de Igrejinha, que atende
as pessoas que têm deficiência intelectual, que não deixam ser atendidas pelo dentista, então elas vão lá para ser atendidas numa sala com anestesia para poder resolver os seus problemas dentários. Então foi um convênio feito com o Hospital de Igrejinha, porque lá já foi feita uma estrutura para isso. Então nós convenhamos com lá. A Rosilane Moreira coloca que penso que precisamos também de um local onde pudéssemos atender e acolher estas mães, podendo ouvi-las, suas angústias, seus anseios. Vejo na escola o quanto a família, no caso as mães, se sentem fragilizadas e muitas vezes sozinhas, sem espaço para falar das suas necessidades. Uma das coisas que a gente, né, percebe é que às vezes as mães, os pais, né, se dedicam tanto à causa do filho que se esquecem de si mesmo, de se cuidar. Inclusive da própria saúde, da né? própria saúde. Nós Mulheres que muitas vezes esquecem de ir ao ginecologista. Sim. Nós tivemos um caso aqui no passado de uma mãe que acabou não se cuidando e teve um problema muito sério. Então a gente vê que seria uma maneira de acolher essas famílias, de dar um tempo para que as pessoas pudessem também se cuidar. E isso é saúde. Proporcionar a pessoa chegar no sistema, ser tratada e cuidar da sua saúde. Eu acho que é um dos itens do SUS. Né? Então a gente vem trabalhando nisso. Mas eu também lembrei aqui, André, que também teve no planejamento, a gente começou lá no início a questão de planejar a informatização. Sim, a informatização, bem importante. Dá Se fez toda a informatização, a gente pensou, eu sempre brinco até com os colegas do planejamento, que antes da minha aposentadoria, a Fernanda fica brava com isso, né? Eu falava bastante com a Fernanda que ela fica brava com isso, já, antes de eu me aposentar, eu preciso ver caixeirinha informatizada, porque eu não acredito, né, que até hoje o paciente chega em uma unidade e eu preciso catar papel para achar um prontuário, muitas vezes velho, rasgado com 20 folhas. Né? Tem coisas importantes nesse prontuário, mas eu preciso ter uma informatização. Então a gente começou a pensar como fazer, quanto ia precisar de computador, qual é a rede lógica, a gente foi planejando. Ó, isso começou lá em 2017. Agora, em 2020, que a gente pode dizer que já saiu a licitação, já teve a empresa ganhadora, a empresa já está trabalhando, já tem algumas coisas na prefeitura que já estão funcionando para essa empresa e a gente já vai começar a implantar na saúde, né? Então, vai ser antes da minha aposentadoria, eu vou ver a informatização da saúde. Um sonho, né? E o bom é que a questão da informatização, a gente sabe que nos dá uma capacidade de análise muito mais rápida. Sim. Né? A gente poder analisar dados, ela traz uma economia muito grande em termos de exames, dos pacientes. Exames, medicação, rapidez, né? O paciente se cuida, por exemplo, ele consulta numa unidade de saúde, vamos citar lá o Otacílio, mas aí aconteceu alguma coisa no final de semana ou de noite, ele foi no pronto. O médico do pronto atendimento, ele tem como enxergar o prontuário do paciente, ver quais medicações ele usa, né, qual a interação medicamentosa, o que ele precisa, se ele fez exames há pouco, vai estar lá. Isso tudo é uma economia de custos, assim, né? Sim. E também uma capacidade melhor do profissional trabalhar. Sim. Eu cito aqui um exemplo também lá no Céu, nós compramos um raio-x digital, onde o dentista trabalha na cadeira e tem um monte aqui. O paciente vai, faz o raio-x, quando ele vê, a imagem está no note, em alta definição, capacidade de diagnóstico muito maior. Muito mais rápida. Muito mais rápida. Porque antes o paciente tinha que pegar o pedido, ir na clínica, exato. fazer o raio-x, voltar, né? Então, assim, isso ganha o profissional que trabalha lá. Né? O profissional está numa condição boa de trabalho. Eu sempre disse, né, que a condição de trabalho para o profissional, ela tem que ser essencial, porque o profissional tendo todo o seu equipamento adequado e tudo mais, ele vai ter um melhor rendimento. Quem vai ganhar com isso é o paciente. Né? Então, assim que a gente vai conseguir trabalhar essas questões. E eu vejo que a gente tendo esse resultado de chegar, né, de planejar e chegar no paciente, é que a gente vai conseguir mostrar para a população que cada vez mais
as coisas podem acontecer de uma maneira adequada. Sim. É bem possível a gente trabalhar com isso, com planejamento, e trabalhar essas questões. Muito que a gente percebeu, que a gente trabalhando no planejamento, é que os dados a gente tinha dificuldade de acesso. Sim. Então essa questão, por exemplo, do SEMA, do centro que a gente bolou essa ideia, a gente tinha muita dificuldade, porque a gente não sabia qual era a população que nós temos. Né? Qual o total da população com deficiência auditiva, com deficiência motora. A gente não tinha todos esses dados. Então, assim, é que o planejamento funciona. Vai atrás dos dados. O exemplo que a gente pode dar, por exemplo, da enfermeira Maria, esses tempos que é lá dos crônicos que funcionam no DIU, né? Que também é um setor assim que já trabalha um pouco com deficiência do pessoal, assim, dos pacientes. Esses tempos a gente queria fazer um levantamento de quantos pacientes usavam gastro. E aí fica difícil, não tem o retorno desses dados, né? Aí ela perguntou lá pra nós, a gente olhou assim, prontuário por prontuário, tu tem que pegar o papel e tu tem que estar catando no papel, né? Se tu tem isso informatizado, até para tu fazer a compra desse material, sim, né? Sim, exatamente. São dados que a gente tem que sair procurando e ter a sua mão. A Mia trouxe uma questão assim de ser importante ter também no futuro uma carteirinha para as pessoas com deficiência de paralisia cerebral. Isso é uma ideia. É por isso que a gente também está produzindo essas lives, porque ideias surgem. Né? A gente tem como meta nessas lives saber o que as pessoas pensam, quais as suas necessidades. Né? Há uma necessidade, temos pacientes, temos pessoas, temos tantas pessoas com paralisia cerebral. É uma necessidade? Bom, é isso que nós vamos correr atrás. Exatamente isso que nós estamos falando. A gente precisa saber quais as necessidades das pessoas para nós poder trabalhar. Né? A Mia tem essa ideia, vamos trabalhar essa ideia, vamos construir isso juntos. Porque nem tudo a gente vai saber, né? A gente vai ter que correr atrás das realidades, das necessidades. Qual a necessidade das pessoas com deficiência motora? Né? Nos foi colocado há pouco tempo, eu realmente nunca tinha enxergado isso, e aí depois que me falaram eu resolvi ver que muitos estacionamentos para as pessoas cadeirantes não têm o tamanho correto para descer a cadeira de rodas. E isso na verdade eu nunca tinha observado. Quando a pessoa me falou, eu passo numa rua, eu vou olhar e é verdade. E isso não é do nosso município, tá, gente? Isso é em outros municípios, muito acontece isso. Tá? Que talvez quem faça ali o tamanho não sabe a medida. Ninguém, não teve ali um grupo que estudou isso. Né? A questão não é de achar culpados, mas é nós saber como nós vamos resolver. Essa é a questão. Então, isso é uma necessidade das pessoas que que usam cadeira de rodas. Tem um espaço ali reservado, mas não dá para descer a cadeira de rodas, como é que vai estacionar? Então, são coisas que a gente vai sabendo à medida que a gente vai conversando, que a gente vai dialogando, que a gente vai tendo esses espaços para ter as ideias. É assim que nascem as ideias. É no diálogo e é na construção. Isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito, né? Sim. No planejamento sobre quais as ações. Quais as ações para iniciar, né? Exato. Então tu tem que saber, não adianta fazer e sair fazendo. Não. Senta, né? Tu vai começar o quê? Desenhando a unidade, pensando ali o que tu vai colocar, quais profissionais, quais equipamentos. Mas isso vale a pena, né? Não vale, tem que ver como é que vai fazer assim. Quando eu digo vale a pena, eu quero dizer assim, eu vou ter demanda para esse profissional, eu vou ter demanda para esse serviço, né? Então a gente tem que... por isso que o planejamento é uma coisa que demora. E tudo aquilo que é feito sem planejamento dá problema, é fato, né? Então são essas situações. Há uma necessidade, então, de ter a carteirinha para quem tem para todas as pessoas com deficiência intelectual. É uma necessidade, é uma demanda. Bom, vamos fazer, vamos propor. Acho que é assim que a gente constrói as ideias. Né? É uma proposta. Vamos debater e vamos incluir essa proposta, porque eu acho que são caminhos que a gente toma para abarcar todas as necessidades da deficiência intelectual. Não sei se a produção tem mais alguma pergunta. A Rosalene falou a questão da informatização, né, como uma forma de otimização do tempo. Sim. E que vai refletir na diminuição do tempo de espera do paciente, que é um processo que
Começou. Uma das coisas que a gente visualiza que a informatização ela é um passo para N coisas, né? Economia em exames, economia de tempo, né? Possibilidade de marcação pela internet, né? Sim. Fazer marcação de consultas, né? Não ter que estar saindo para a unidade para marcar. Há municípios que têm uma marcação por um app próprio, né? Um aplicativo próprio, e faz ali a marcação da consulta. E possibilidades de informatização, ela está presente em todas as áreas, na saúde não seria diferente. Inclusive na saúde existe, claro que aí já é um nível mais alto, a incorporação de tecnologias. Sim. Né? Alguns anos atrás existia o raio-x. Era só o raio-x. Daqui a pouco veio a ecografia. Né? E aí vai aumentando o número de exames, a ecodoppler. E aí daqui a pouco a tomografia computadorizada. E aí vai aumentando, vai tendo incorporações de tecnologia, que algumas até tu pode, né? Poderia ser aqui, mas tu tem que ter uma rede informatizada. Né? Nos foi oferecido há um tempo atrás um aparelho que a gente não conseguiu pensar como utilizar ele exatamente por não ter uma rede informatizada. Mas se tivesse, ele também nos traria economia. Então são coisas assim que a informatização na saúde ela vai ter N caminhos, né, que vai conseguir, que vai chegar no usuário, que vai trazer um resultado benéfico ao usuário. Então é por isso que a gente começou essa ideia da informatização. E que bom que vai ser executado esse ano, que vai ser concluído e que a gente vai conseguir trazer esse resultado para as pessoas. Né? Mais alguma pergunta? Não? Então a gente agradece aí todos que nos acompanharam nessa noite. Eu vou passar para a Andréia fazer as despedidas dela. Então, queria agradecer esse tempo. Espero ter ficado um pouco claro essa questão do planejamento, né? Queria, então, mandar um beijo para todo mundo que participou, o pessoal e os nossos colegas, né? O público em geral. Agradecer o convite do Paulo. Bom, eu queria agradecer, então, a Andréia, que esteve aqui, minha colega já há anos na prefeitura, e desejar a todos uma boa noite.